pessoal. Quarta-feira a gente convoca o sindicato, depois a gente decide para convocar vocês junto. Pode ser? Ok. Obrigado pela explicação. Obrigado, pessoal. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 6 de abril de 2020. Ordem do dia, aprovação da ata da 9ª sessão ordinária realizada no dia 6 de abril de 2020. A data de hoje está errado, hoje é dia... Hoje é 13, isso. O secretário fará a leitura da ata. A ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 6 de abril de 2020. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situada na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reunir-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiometo Minosso, Claudio Miro Koprowski, Marcos Espanhol, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamed, Gilmar Perrusso e Altir Ferro. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão. Ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, os demais, coloque-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de Lei número 23 de 2020 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de 6 médicos. Clínico geral, 12 horas. A referida contratação se faz necessária em virtude de que 2 médicos da Unidade Básica de Saúde Central pertencem ao grupo de risco do Covid-19 e um terceiro estar em gozo de férias. Gostaria que esse projeto fosse votado hoje, se ninguém se opõe. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 23, 2020, de 9 de abril de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de 6 médicos, clínico geral, 12 horas.
Volei-me nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de 6 médicos, clínico geral 12 horas, conforme atribuições em anexo, nos termos do artigo 193 a 197 da Lei Municipal número 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único do município. Parágrafo único. A contratação de que trata a presente lei será pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados. Parágrafo 1º. Serviço extraordinário, adicional de insalubridade, repouso semanal, remunerado e gratificação natalina, proporcional ou íntegra ao final do contrato. Férias proporcional e ou integral, com acréscimo de 1/3 ao término do contrato. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Vale refeição. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. Faz parte integrante da presente lei, como anexo único, a distribuição das atribuições a serem executadas pelo contrato, as condições para a contratação, a carga horária semanal e o salário mensal. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 23 em discussão. Projeto em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Os demais, coloque-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo. Pedido de indicação número 46 de 2020 do vereador Gilmar Perusso. Dispõe sobre implantação de gratificação temporária de controle ao coronavírus. Secretário fará a leitura. Pedido de baixa concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, essa proposição aqui, na verdade, eu peço a sensibilidade do Executivo Municipal, porque todos nós sabemos que quem está na linha de frente desse problema de combate ao coronavírus são os servidores da saúde, em primeiro lugar. E aqui eu me refiro aos médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, SAMU, pessoal da limpeza, enfim. Quem está no contato direto, na área de risco direta, no dia a dia, e que não pôde ficar em casa, que não faltou nenhum dia de trabalho. Se nós observarmos, a grande maioria dos servidores permaneceu em casa, o que está certo, tendo a sua remuneração preservada. Porém, aqueles que estão lá, aonde há uma possibilidade imediata de ter a contaminação e de ficar doente, e nós vimos vários médicos afastados, várias técnicas, eu acho que no Brasil são mais de 1.000 afastados do trabalho, pessoal dos postos de saúde, agentes de saúde, pessoal do SAMU, vimos enfermeiras morrendo por causa dessa atividade que é no dia a dia. E eu acho mais do que justo que esses servidores tenham uma gratificação de caráter temporário, transitório, enquanto durar esse estado de calamidade. Até porque, se nós olharmos do prisma da justiça remuneratória, nós vamos ver que quem fica em casa recebe,
e quem vai trabalhar recebe a mesma coisa. Ora, se vocês vai trabalhar, está exposto ao risco, não deveria você que está trabalhando de manhã à noite, todos os dias, ter uma gratificação comparado com os demais, que tem a sua gratificação, porém sem estar desempenhando atividade? Vamos pensar do ponto de vista do justo. Eu acho que qualquer análise mais superficial que exista vai chegar à conclusão de que os servidores que atuam na área da saúde, por estarem lá presentes todos os dias, por estarem se expondo ao risco não só deles, mas dos seus familiares também, porque esses familiares também têm pessoas idosas em casa, também têm pessoas com morbidades em casa, e eles não podem ficar em casa. Eles não podem ficar em casa. Né? Então, eles enfrentam todas as dificuldades e são os únicos que enfrentam essa dificuldade. Então, o prefeito tem aqui, e olha que ultimamente eu só estou dando ao prefeito grandes oportunidades, que infelizmente não está aproveitando nenhuma delas. Essa é mais uma que nós estamos dando ao prefeito. E, aliás, eu conclamo a todos que quiserem assinar essa indicação, que o façam. Porque, com todo respeito ao vereador Clayton, que quer analisar melhor uma indicação, como membro da base enliada e da base do governo, deveria se colocar à disposição para ir gestionar junto ao executivo. Mas é um direito do vereador e eu sou o primeiro a respeitar quando alguém pede baixa ou pede vistas. Todos sabem disso. Dito isso, e não tendo dúvida quanto à justiça desse pedido, até para equilibrar quem trabalha com quem está em casa, dito isso, eu quero abrir um parênteses, que ainda tem um tempo, sobre a questão da contribuição dos servidores, já que aqui nós estamos tratando de servidores. Roseli, a abordagem que você teve por parte do sindicato, por parte de servidores, eu também tive. A mesma. E com os mesmos argumentos. E lendo o parágrafo 4º da referida PEC, e eu não vou receber isso no meu colo como uma bomba, porque é o que normalmente costuma acontecer, diz que os estados, Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior da contribuição dos servidores da União, exceto, se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit. Quanto ao déficit, eu quero dizer que a previdência do município não há assistência, que é outra coisa. Possui em caixa, não é qualquer outra forma de patrimônio, possui em caixa 126 milhões. O município de Nova Prata não possui nem 1 milhão. E quero dizer também que, com essa alteração que é possível, de não ter mais aquela progressividade por parte do executivo nas alíquotas, mas sim aquela linear de 20%, vai dar uma folga para o executivo. Uma grande folga para o executivo.
o que permite, inclusive, que ele tenha uma alíquota acima de 14 e que possa fazer com que a dos servidores seja inferior a 14, ou até que não seja mexida. E mais ainda vou dizer, com a reforma da Previdência, o número de aposentadorias ele vai ser reduzido, ou ele vai ser muito estendido, e a arrecadação do contribuinte não vai deixar de entrar. Não é que nós vamos ter aposentadorias e parar de contribuir. Não. As aposentadorias provavelmente vão ser reduzidas, sim. Por quê? Porque vai aumentar consideravelmente o tempo de permanência do servidor em ativa. Com isso, muitos poderão até morrer sem se aposentar. Essa é uma realidade muito lógica. Muitos vão morrer sem se aposentar. O que não vai confirmar aquele cálculo que já se está usando o seguinte argumento. Ah, mas como isso provavelmente não vai se confirmar, depois nós podemos voltar atrás com o índice, diminuir o índice. Isso não vai acontecer. Sabe quando que nós vamos voltar a reduzir índice? Nunca. Nunca, isso não existe. Sol de bote torna pendrio. Então, o que eu quero dizer? Uma outra questão ainda. Não há essa obrigatoriedade do legislativo aprovar. Isso aqui é vamos dizer assim, uma cama que está se procurando para criar um conforto para que isso se coloque em prática. E também não acredito em punição do prefeito e vou dizer por quê. Porque se vem uma determinação de cima para baixo, cumpra-se. Qual é a responsabilidade do prefeito nisso? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, calma com a pressão. Calma com a pressão. Tá? Calma com a pressão. Não tem tempo de líder aqui. Então, assim, presidente, eu apenas quero deixar isso, porque esse é um debate que vai se estender e eu vou me aprofundar nesse assunto. Obrigado. Vereador Clayton. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, eu não sou contra, viu, Gilmar? Bem pelo contrário. Seria muito favorável, uma vez que a minha mulher também receberia essa gratificação. Mas eu me preocupa vários aspectos. Uma que é ano eleitoral, não sei se tem a legalidade de fazer a gratificação no ano eleitoral para qualquer funcionário público. Outra também, eu acho que o executivo também vai passar por uma crise violenta, com repasses cada vez menores. Não sei se vai ter dinheiro suficiente até o final do ano para pagar a folha de pagamento. A questão que também tu colocou, de quem está em casa recebe integral e quem está trabalhando deveria receber uma gratificação. É óbvio que não dá para fazer porque é ilegal, mas teoricamente quem está em casa poderia receber menos e passar para quem está trabalhando, né? É óbvio que é ilegal, mas a teoria e a prática é diferente, né? Então, são esses aspectos que, como o senhor fala muitas vezes aqui, é que nem chover no molhado. Nós podemos aqui vir fazer uma gratificação, uma indicação de uma gratificação, mas do prefeito chegar lá na frente ele não consegue fazer. Uma porque não tem dinheiro, outra porque talvez seja ilegal, eu tenho que me aprofundar. Por isso que eu pedi a baixa, posso aqui semana que vem estar votando favoravelmente e convicto com isso, do que eu estou falando. Mas até eu nem iria votar favorável, ia me abster porque eu sou parte envolvida no assunto, porque a minha esposa receberia essa gratificação. Então, é só essa justificativa que eu estou falando para a questão da baixa, né, Gilmar? Não quero que tu me interprete mal,
uma vez que também foi baixada uma indicação nossa, da Luiz Marafon, e eu estou quase convicto que a nossa indicação ela não é pertinente, Cookie. Várias vezes eu vi o pessoal trocando um pouco do assunto, passando um do lado do outro aí na Luiz Marafon. Então, daqui um pouco, a nossa indicação ela não vai ser viável, e foi bom ter segurado aqui. Então, embasamento em cima de tudo isso que eu peço baixa, pelo menos para uma semana, e se a semana que vem a maioria dos vereadores entender que a gente pode votar, que o prefeito tem a legalidade para dar essa gratificação e ele tem bala na agulha e dinheiro para fazer isso, perfeito. Senão nós vamos botar no colo do prefeito, o prefeito vai dizer que não e vai acontecer o quê? Né? Então é só isso aí, dou a parte, vereador. Obrigado, vereador Clayton. Primeiro quero dizer que os municípios estão recebendo, e agora o Altir me falava de uma entrevista do prefeito Valdemar de Carli, de Veranópolis. Todos os municípios, até onde eu sei, estão recebendo um valor adicional, especificamente para ser aplicado em ações de combate ao coronavírus. No dobro do que recebiam. Inclusive para finalidade de gratificações, horas extras, que alguns municípios, inclusive, já adotaram essas gratificações, repito, de caráter temporário e provisório, apenas enquanto perdurar o coronavírus. Então, eu não tenho dúvida quanto à legalidade, mas quem tem que analisar ou não a legalidade depois, se vai fazer o projeto ou não, é o próprio executivo. E aí eu entendo, colega Clayton, que, repito, como vereador da base do governo, está no seu direito. Mas o prefeito pode jogar as coisas no nosso colo, e nós jogar as coisas no colo dele, nós não podemos. Quer dizer, a vara que dá em Chico é a mesma que dá em Francisco. Né? Então, assim, mas com todo respeito, o vereador tem direito, sei que vai olhar também e provavelmente vai liberar aí, porque se o prefeito entender economicamente, legalmente e socialmente, ele vai mandar ou não vai mandar. Obrigado pela parte. Perfeito, é bem por isso que eu pedi abaixo. Bem eu falei, pode ser que semana que vem a gente volte para casa aqui, vote favorável, que tenha legalidade, enfim, mas vamos estudar a indicação e aí, quem sabe, botamos em votação na próxima semana. Obrigado. Então, indicação número 46, baixada para as 3 comissões. Pedido de indicação número 47, da vereadora Clarice Quilmento Minosso, dispõe sobre a distribuição de merenda escolar aos alunos da rede de ensino municipal, enquanto perdurar a suspensão das aulas. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 47, 2020. A vereadora Clarice Quilmento Minosso vem respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 81 do Regimento Interno, seja determinada a distribuição de merenda escolar aos alunos, através de seus pais ou responsáveis dos estudantes da rede de ensino municipal, enquanto perdurar a suspensão das aulas nas escolas públicas, conforme dispõe o artigo 21-A da Lei Federal número 11947, de 16 de junho de 2009. Justificativa. A indicação ora apresentada tem por objetivo assegurar a alimentação de centenas de alunos da rede de ensino municipal que dependem da merenda escolar, durante o período de suspensão das aulas, devido à emergência ou calamidade pública. Neste momento em que vivemos a crise mais grave de nossa história, em decorrência da pandemia do Covid-19, entendo ser papel do poder público oferecer apoio às crianças e jovens que se encontram extremamente vulneráveis. Pedido de indicação em discussão, com a palavra o vereador Gilmar Pires. Hoje eu aluguei a Câmara. Quero parabenizar a vereadora Clarice, porque essa proposição, ela tem em outra frente o mesmo argumento daquela que eu acabei de apresentar. Basicamente o mesmo. Nós estamos diante de uma situação atípica.
nós temos crianças que têm condições, mas nós temos muitas crianças que não têm condições. E a merenda escolar, eu não vou dizer que muitas vezes seja a única refeição do dia, como em muitos municípios de situação que nem se compara de Nova Prata, porque são municípios pobres. Mas muitas famílias enfrentam essas dificuldades. E aqui está uma ação também que eu não vou discutir legalidade, eu vou discutir necessidade, eu vou discutir o que é justo. E o prefeito que dê um jeito de ver se é legal ou não é legal. Então, eu poderia citar aqui algumas rubricas das quais poderia se tirar dinheiro, tanto para a primeira proposição como para a segunda. Então, vereadora Clarice, eu sou totalmente favorável, eu lhe cumprimento pela iniciativa e eu espero sinceramente que o prefeito tenha a sensibilidade de determinar que assim seja feito. Verba, eu posso vir aqui, se quiserem, na sessão que vem, dizer de onde tirar o dinheiro. Embora, isso também, pelo que eu entendi aqui, é enquanto perdurar esse período de calamidade pública. Para tanto, estão vindo recursos para isso. Porque o município de Nova Prata, até onde eu sei, não colocou mais dinheiro no hospital, ou colocou? Até onde eu sei, são arrecadações, são emendas parlamentares, são campanhas de buscar dinheiro, são doações, isso e aquilo. Mas eu não vi o município dizer que colocou mais dinheiro no hospital por causa do coronavírus. E, de novo, até onde eu sei, vereador Altir, está entrando um recurso. Por que não usar o recurso para essas finalidades aqui? Então, eu espero que seja aprovado e que seja executado, implantado isso aqui. Obrigado. Palavra, vereadora Clarice. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, plateia que não está hoje. Só complementando aqui as palavras do vereador Gilmar, na verdade, essas duas indicações, esses dois pedidos de indicação, eles se somam, né? Seriam duas atitudes, duas intervenções temporárias. E essas intervenções, eu acredito que elas estejam respaldadas em lei, né? Pelo momento que se vive, né? Pela declaração, né, no momento que foi declarado situação de calamidade pública. Né? Isso é nacional, é estadual e também municipal. Então, eu acredito que encontre aí respaldo legal, uma vez que essa prerrogativa de ações complementares, né, estejam respaldadas legalmente. Tanto estão respaldadas legalmente que tem vários municípios que já adotaram. Né? Então, ou estão incorrendo em erros, ou aqui a gente ainda está demorando demais para ter essas atitudes. Né? Então, o que eu quero só justificar é que as crianças e adolescentes, talvez, eles estão em seus domicílios e eles não estão tendo o lanche, eles não estão tendo a refeição que eles teriam, né, na escola. Esta merenda, este lanche, já foi comprado. Esta merenda está depositada em algum lugar, ou está a ser retirada. Então, já é uma despesa prevista, já é uma despesa feita, já está totalmente aprovado o consumo desses valores em alimentação. Está selado. Tá? Então, não tem desculpa para isso não ser posto em prática. Então, eu vejo que os outros municípios se anteciparam. Santo André e São Paulo, por exemplo, já está com isso em vigor há 15 dias. Tá?
As crianças já estão recebendo essa refeição, os alunos já estão recebendo essa refeição em casa, inclusive acompanhados, tá, com nutricionistas e assistentes sociais e psicólogos, com atividades à distância, tá, muito, muito, muito à frente de nós, né, sem desmerecer nenhuma ação que esteja sendo feita por aqui. Tá? Mas acredito que a gente possa, além de criar, copiar. Né? Então, esses prazos de validades das merendas adquiridas já, eles vão estourar. Logo, logo aí vai estourar. E o que vão fazer com tanto alimento comprado? Quando eu assumi assistência social lá, tinha mais de 200 quilos de arroz vencido. Eu não sabia o que fazer. Não sabia que destino. Não quero ver isso acontecer novamente. E, com certeza, algumas famílias passando a necessidade. Muitas famílias, aliás, passando a necessidade. Tá? Nós temos aulas suspensas já há aproximadamente 20 dias. E temos uma previsão de não retorno, pelo menos, até dia 30/4. Então, é um prazo bastante longo para quem está com dificuldade em casa. Além de que, essas pessoas que têm criança em casa, elas têm que colocar um cuidador lá dentro de casa. A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, e a criança fica com quem? Ela ia para a escola, ela não vai mais para a escola. Alguém tem que estar cuidando. E esse alguém também come. Esse alguém também tem necessidade. Seja avó, seja tata, seja tia, seja quem for. Né? Está aí, está dentro de casa. Eu vivo isso na minha família. Claro que para a gente é uma situação diferente, a gente tem respaldo, graças a Deus, para suportar várias coisas desse tipo. Mas tem gente que não tem. Tem gente que está realmente em dificuldade. Não sei os telefones de vocês. Mas o meu tocou muito esses dias. Tem gente que está se aproveitando da situação? Sim, também. Muitos. Mas tem gente que realmente está em dificuldade. Eu vou contar para vocês. Eu fui num determinado lugar para receber um atendimento dentro das normas, e quando eu estava sendo atendida, chega a menina correndo e dizendo, eu quase chorei, não sei se vou conseguir falar sobre isso. Mãe, terminou as bolachas. Eu e o mano não temos o que comer. Pá, me doeu lá na alma, né? Se eu tivesse trazido um pacote de bolacha na minha casa, né? Aí eu pensei, como é que eu vou fazer uma forma de ajudar sem constranger, né? Tu sabe que eu estava com fome quando saí, e por causa do meu problema de saúde, eu sempre carrego uma bolsa térmica no meu carro com alguns alimentos. Eu tenho um problema que eu tenho que estar comendo de 2 em 2 horas, e muitas vezes eu passo mal, e se eu não tiver como repor, eu passo mais mal ainda. Então, eu disse, vai lá dentro do meu carro e procura lá que tem um pacote de bolacha lá dentro do meu carro. Eu queria que vocês vissem a felicidade desta criança com um pacote de bolachas, água e sal. Tá? Então, assim, a gente não conhece certas realidades. A gente não vive certas realidades. Mas espero que o Executivo, espero que a Secretária de Educação, espero que todos que estão à frente, chefe de gabinete, espero que todos que estão à frente aqui tenham a sensibilidade de colocar em prática esta ação. Tenho a certeza de que muitas pessoas, muitos alunos, muitas famílias, por pouco que seja isso, trará um certo conforto, uma certa tranquilidade para esses pais. Saem e deixam o que comer para esses filhos. Então, parabéns, Gilmar, também por essa tua atitude. Sou profissional de saúde, sei o quanto isso representa. Quando escutei aquele áudio de Nova Bassano, daquela profissional dizendo para os colegas, por favor, se cuidem. Por favor, não cheguem muito perto de seus familiares. Quem esteve em contato com o paciente, por favor, se cuide. Assim, foi muito comovente isso, porque eu vivia isso. Passava as noites dentro do hospital e quando eu chegava em casa eu tinha um bebê de 5 meses. Eu pegava meu bebê no colo, mas antes eu tinha que passar, tomar um banho e ter todos os cuidados do mundo para não transmitir doenças para ele. Imaginem uma situação dessas. Minha filha está dentro de um hospital e tem uma bebê de 6 meses. Então, são situações
bem graves que a gente tem que ver na individualidade e também diferenciar quem está em casa realmente e quem está na ativa. Tem que ter esse diferencial, tem que ter essa sensibilidade. Espero que vocês compreendam e aprovem essa indicação. Obrigada. A palavra, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora, nossa colega aqui da casa. Clarice, quero te parabenizar e quero te dizer que existe uma lei, sim. Eu recebi essa lei. E então eu vou contar para vocês, porque assim que eu recebi essa lei, eu fui atrás para ver, para fazer essas doações. E eu soube que o CRAS, Assistência Social, já passou nas escolas e já recolheu toda a merenda das escolas, das creches, porque eu pedi para a diretora de creche na hora que eu recebi a lei. Então, quero dizer que, infelizmente, doar agora é só se for lá no CRAS, que da escola já não vai mais sair. Porque já foi recolhida toda a merenda e já foi levado para lá. Então, parabéns. Eu espero que, então, o CRAS, escutando, que saiba dessa tua proposição aqui e que nos escute e que faça, então, a parte, porque é de interesse público isso. Porque eu acho que na assistência social, que nem você disse, já tem suporte, então, que tivesse sido destinada para as crianças de cada bairro. Porque assim que eu recebi a lei, o que eu fiz? Eu liguei logo direto para uma diretora amiga minha e disse, Neuza, vamos doar, que é a Neuza do Pedacinho do Céu. Neuza, vamos doar, mandei a mensagem para ela. Pô, tem respaldo, mandei a lei. Ela disse, não, Rose, já não tem que doar mais nada. A assistência social, o CRAS, já recolheu todo o lanche. Não tem mais nada. Eu digo, bom, se recolheram, de certo, foi para já fazer doação, então, mas que bom que seja para alunos e para realmente essas pessoas. E que quem escutar isso saiba que tem lá e que não passe necessidade em casa, que nem eu já disse. Está com problema, está com necessidade, que vá lá no CRAS, ou que nos procure. Eu disse, quando é para alimentação, eu acredito que ninguém aqui de nós vai deixar de ir atrás, de buscar e de fazer alguma coisa para ajudar. Já que está lá, então, a gente pode indicar o local onde buscar esse lanche. Parabéns, colega, por estar pensando também nisso e por ter colocado aqui. Que assim, eles ficam sabendo que todos nós estamos de acordo e, com certeza, nós todos vamos aprovar esse teu pedido. Obrigada. Indicação número 47 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os demais, coloque-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 48 do vereador Sebastião Costa Mamed dispõe sobre a iluminação no cemitério municipal e o fechamento dos portões na parte da noite. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 48 de 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. O vereador Sebastião Costa Mamed, PSB, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal o seguinte pedido de indicação: que seja providenciada uma revisão geral em toda a iluminação do cemitério municipal e também o fechamento de todos os portões de acesso na parte da noite. Justificativa: por conta dessa pandemia do coronavírus, em todo o mundo, as pessoas que falecem têm poucas horas para serem veladas e, sendo assim, quando ocorre à tarde, o enterro já acontece à noite. Então é necessário uma boa iluminação para as pessoas presentes e os trabalhadores que farão o enterro. Sobre os portões, eles sendo fechados em horário noturno, fica mais difícil para os vândalos e saqueadores fazerem seus atos. Indicação em discussão. Com a palavra, a vereadora Clarice. Renovo, então, a minha saudação a todos, presidente, e aos demais colegas. Esse assunto se tornou polêmico nesse final de semana, até eu e o Clayton entramos numa fala, numa discussão, na verdade, um assunto que foi levantado por uma pessoa que trabalha diretamente com o cemitério, né? Eu presenciei, né, esse fato no final de semana.
a questão da iluminação pública, a iluminação dentro do cemitério. 2013, quando eu assumi assistência social, 2014, o vereador Vinícius era secretário de planejamento, lembra? Solicitei que fosse feito um estudo e um projeto de iluminação para o cemitério. Tinha uma funcionária que me foge o nome, que ela foi aposentada, se aposentou, que ela fazia os desenhos e os projetos. Ela deixou pronto esse projeto de iluminação. Como é que é o nome daquela funcionária? Uma funcionária que trabalhava que fazia os projetos na secretaria que eu vi. Não, outra. É Rose, acho que era o nome dela. Tá? Ela deixou pronto esse projeto. Apresentei o projeto. Insisti que fosse executado. O custo dele, se não me engano, era 25 ou 27 mil reais, em torno disso. Tá? 2 pétalas de luz, uma a cada lado, pelo menos, foi o que eu pedi, pelo menos, que ficasse iluminado o cemitério. Fui contrariada nesse pedido, não foi aceito e não foi executado. Tá? O projeto deve estar ainda nas gavetas. Deve estar ainda nas gavetas. Tá? Então, assim, a preocupação ela já existe. A questão do cercamento do cemitério é uma questão muito grande, muito importante, uma vez que aqueles muros eles não comportam subir mais. Eles não comportam. No momento que você quiser melhorar aquilo, tem que tirar o que está feito e refazer. Aquilo não suporta, já olhei, já foi avaliado aquilo, não suporta. Então, fechar o cemitério é uma utopia. Fechar portões. Porque os muros permitem que qualquer criança passe por cima. Tá? Então, é uma boa ideia, é necessária, é importante, mas, acima de tudo, iluminar e colocar câmeras. Eu acredito que é bem importante aí, porque daí inibe quem está furtando no cemitério. Inibe, porque é muito simples saber quem está furtando no cemitério. Se me dissessem para ir buscar as coisas, eu saberia onde ir buscar. Tá? Verdade. Tá? Saberia onde ir buscar. É bem simples saber onde estão as coisas. Tá? Realmente, vou levar para a polícia isso. Já falei para algumas pessoas e acho que estão demorando para ir atrás. Tá? Então, acredito que tem que ser levado a conhecimento de todos. E, assim, as ações, não adianta a gente ficar aqui falando docinho, porque não vai resolver. A gente tem que levar adiante e assumir os riscos. Se der na parede, que dê. Né? Mas a gente tem que tratar de resolver essas situações. Aí não vai se resolver se não tiver essas ações que eu estou falando aqui. Não vai se resolver. Então, aprovo isso, estimo que alguém tenha tomado essa iniciativa, mas digo que é recorrente isso. Que várias pessoas já pensaram nisso e já foi tentado, mas há de ter vontade política para executar isso. Então, parabéns ao vereador Paraíba por levantar esse assunto mais uma vez. Obrigado. A palavra a vereadora Roseli. Boa noite novamente. Eu passei por eu fui constrangida ontem por causa do cemitério. Faleceu um amigo meu à meia-noite. Aí os familiares me ligavam, estava no sítio, inclusive a Clarice viu, até pediu, o Ari não estava muito bem, subi. Cheguei aqui, vamos fazer o quê? Morto que não tem iluminação para enterrar e não pode velar mais do que 5 horas. Adivinha? Eu digo, Bula, vamos fazer o quê? Digo, Bula, conversei com a filha. Digo, Bula, tu arruma o morto, tu leva na casinha e abre lá e abre o cemitério para nós às 6 horas da manhã. Vamos ver lá ele daí, deixamos ele pousando sozinho no cemitério. Filha, esposa, os familiares, tudo para casa dormir, porque não tinha como enterrar o cara, porque não tem iluminação no cemitério. Aí não terminou por aí. Hoje fui no velório, certo? Na hora de enterrar, daí foi até às 9, abriu às 6 horas da manhã, o Bula abriu lá a casinha mortuária, foi velado, então, até às 9, na hora do enterro, gente. Aí foi levado lá no meio lá, porque o padre não entra, então, na casinha mortuária para dar a extremunção ali e tal. Saindo dali, não tem um espaço, um corredor, para levar o caixão. Aí chega no meio das casinhas, aí tem que parar, um tem que passar para outro, quase derrubaram o caixão até levar lá nas gavetas no fundo do cemitério. E eu ali junto, vereadora, vocês não fazem nada?
Vocês vão arrumar quando esse cemitério? Sabe o que é? Uns 4, 5, eu ali junto, chegarem e pedirem? Porque tu tá ali junto, passando por um constrangimento. Eu disse, não, nós aprovamos, eu só disse, nós aprovamos 3 milhões de reais numa emenda para que se fosse feito o mínimo para o cemitério. Então, eu acredito que agora vão resolver esse problema. E eu espero de que se resolva isso logo, porque foi muito chato. Imagine para os familiares saber que tinha o morto lá sozinho, porque não podia enterrar, porque não pode velar agora. Não foi porque não tinha iluminação, porque era nas gavetas novas lá no fundo. Então, não tinha como enterrar, não tinha como... Então, é uma coisa que tem que ser olhada agora com urgência, para que não aconteça mais isso. Obrigada. Parabéns, Paraíba, e tomara que resolvam essa situação. Palavra ao vereador Magnus. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa. Apenas como forma de... Obrigado pela atenção. Apenas como forma de contribuição, né, para essa indicação. Todos aqui já estiveram em algum cemitério, em outras cidades. Eu acho que muitas das coisas que a gente propõe aqui, ou que a gente traz como ideia aqui, a gente acaba copiando de outras cidades. Os bons exemplos têm que ser copiados. E todos vocês já viram que em outras cidades os cemitérios têm cerca de arame farpado em cima do muro. Se do lado da Buarque de Macedo, o muro é alto, ninguém consegue entrar. Na parte de trás, que o muro é baixinho, talvez se não tenha condição de se fazer um muro maior, que se ponha uma cerca de arame farpado, então, que eu acho que é importante, e é importante fechar lá a questão dos portões. O município tem contratado empresa de vigilância, fazendo um adendo ao contrato, ele pode passar e fechar esses portões, e, claro, sem desmerecer todas as outras indicações que foram colocadas aqui, as ideias, eu acho que todas são importantes, e todas são de baixo custo, e que vão gerar o impacto que a gente quer que gere. Então, acho que seria importante, então, essa questão. Fechar, iluminar, botar câmera, a questão da calçada para levar. Vocês imaginam se num velório, daqui a pouco está velando uma pessoa lá, estão em 3, 4 pessoas só, meio que são, daqui a pouco, um pouquinho mais miudinha, tiver que levar o caixão, atravessar até o outro lado do cemitério. Como é que vão fazer, se tu não tem? Tem que ter um carrinho com uma estradinha para poder se empurrar isso aí, como tem em todos os outros cemitérios. Mas aí, carregar na mão? Né? Então, esse tipo de... Eu acho que são colocações que realmente a gente tem que colocar. E fica como sugestão, junto com a emenda do Paraíba, para que seja feito também esse tipo de coisa. Muito obrigado. Pedido de indicação número 48 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os demais, coloque-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Para uso da tribuna. Rádio Prata, sábado, tem que ser gravado por WhatsApp. Então vocês podem fazer junto. Grava e manda pro... Isso, perfeito.
Perfeito? Combinem vocês dois e depois mandem pro Pigosto na rádio. Nada mais. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje.